profecia que estamos lendo é de Miqueias, e hoje o capítulo 6, versos de 1 a 8. Um tempo em que as pessoas viviam como se Deus não existisse. Elas professavam amor a Deus, mas esta profissão de fé não se tornava vida no dia a dia deles. Eles até faziam coisas para Deus, mas não faziam isto com o coração quebrantado. Suas reuniões solenes, o seu louvor, era apenas fruto dos lábios, mas o coração estava longe de Deus. Nós ouvimos estas coisas e elas não são estranhas para nós. Eles corriam atrás de sua própria vida. Estavam procurando construir suas casas. E não mediam esforços, não havia limites para a ganância. Negociavam valores da sua fé, desde que o resultado prático lhes beneficiasse. Em outras palavras, o Deus que professavam amar não implicava em nada no seu dia a dia. Não alterava nada. E denunciando este estado de coisas, Deus levanta profetas, como Miqueias e Isaías, contemporâneos, nesta época tão triste. Mas eu volto a dizer, nós não estranhamos essas denúncias, porque elas são tão atuais. É tão pertinente para nós ouvirmos esse profeta. Não é possível negociar. Deus não nos chama para negociar até que ponto nós podemos ir. Deus nos chama para mostrar o caminho verdadeiro. E Ele não abre concessões. Ele simplesmente nos mostra este o caminho. E de forma muito compassiva, nos mostra o que fazer. O texto que nós vamos ler esta noite é como um tribunal. É como se Deus reunisse um tribunal. Nós vemos o juiz, a acusação, a defesa, os jurados, as testemunhas estão presentes. Mas o resultado desse texto, o resultado da acusação de Deus, não é uma condenação, mas o apontar de um caminho para mim e para você. Esse texto é tão importante, esse texto é tão significativo, porque Deus nos congregou esta noite para nos falar do caminho da justiça, o caminho que Ele planejou para mim e para você, para o seu povo amado, porque Ele não derramou o sangue na cruz do Calvário à toa, porque a justiça de Cristo não foi dada aos homens por acaso, mas para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados e os nossos caminhos transformados. Então, meu irmão, eu não preciso perguntar a você se você sente a necessidade de uma mudança na sua vida, porque eu sei que essa é a nossa realidade. E Deus nos congregou esta noite justamente para isso.
para nos mostrar um caminho excelente, um caminho de justiça, um viver justo, que reflita o Deus justo que nos salvou. Quero ler com você, então, a partir do verso 1. Note o cenário deste julgamento. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te e defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra. Porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que eu te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão te remi e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Agora o povo, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerro de 1 ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Falaram as partes, e agora Deus diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Vamos orar mais uma vez? Algum irmão tem o desejo de orar? Fique em pé e vem aqui à frente para orar, pedindo a Deus que fale ao nosso coração. Algum voluntário para esta oração? Algum voluntário? Deus abençoe. Obrigado. Ó Deus, a tua palavra é abençoada e abençoa. Ela foi lida diante de nós nesse instante. E aqui estamos prostrados diante de ti para receber, ó Deus, os teus ensinamentos. Conceda-nos, ó Deus, a bênção do céu, a graça de Deus, para, ao ouvir a tua palavra, possamos colocá-la em prática no nosso viver. Amém. Tu conheces as nossas fragilidades, a nossa pequenez. Somos incapazes de entender e, dependendo de nós, não temos condições nenhuma de viver a prática da tua palavra. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. E nos ajude, ó Deus, para que com a tua ajuda e a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, haja um esforço por parte de todos nós a viver lá fora o que a tua palavra nos ensina aqui. Nos ajude, Senhor. O teu servo, reverendo pastor Maurício, na incumbência de transmitir a cada um de nós os teus ensinamentos. Nós sabemos que ele é apenas um instrumento, mas que ele seja um instrumento eficaz, que ele receba de ti as devidas instruções, que o mesmo Espírito que inspirou essa palavra fale aos nossos corações na instrumentalidade do teu servo. Amém, Senhor. Amém. Que saímos daqui mais edificados, fortalecidos, prontos e dispostos a viver como tu quer que nós vivamos. Fica conosco, fale conosco, queremos ouvir a tua voz.
e lá no profundo do nosso íntimo, tu transmita, ó Deus, a tua palavra com eficácia, com intrepidez por parte do teu servo. Amém. Usa o teu servo mais uma vez e que ele seja abençoado para falar e proclamar em alta voz as verdades do nosso Deus. A Ele a nossa gratidão por tudo que temos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado. Meus irmãos, para um viver reto diante de Deus, para um viver justo, o que nós precisamos? Se realmente desejamos viver e agradar a Deus, olhando para um texto como esse, em que Deus admite uma controvérsia, Deus vem para o confronto, Deus vem colocar o seu povo contra a parede e pô-lo diante de um juízo. Esse não é o juízo final, porque no juízo final haverá uma única sentença. Na verdade, é uma proposta de mudança. É um texto cheio de amor. Algumas vezes, nós confundimos as coisas. Lá no capítulo de número 7, no verso de número 18, diz que não há um Deus como o nosso, que perdoa a iniquidade e esquece da transgressão, que lança as nossas iniquidades nas profundezas do mar, verso 19. E nós achamos que porque Deus é um Deus perdoador, que Ele então não faz questão de que a nossa vida siga um curso de justiça. Mas isso não é verdade. Deus realmente se importa com o modo como nós vivemos. Então, o primeiro passo para um viver justo é admitir o fato de que Deus se importa com o modo como eu vivo. Esse texto é uma prova dessa importância que Deus dá ao modo como o seu povo vive. Israel estava perdido, vivendo de qualquer maneira. Se você ler o texto, não sei se já tiveram a oportunidade de ler essa profecia algumas vezes, se possível, perceberam que ao longo de todo o texto, o profeta está sempre mostrando como eles eram gananciosos e como estavam explorando o mais fraco. O profeta Isaías dizia assim: eles comparecem diante de Deus com seus louvores, mas o seu viver é cheio de sangue, eles têm sangue nas mãos, eles não são retos no modo como vivem. Então Deus não se agradava disto. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 5. Deus realmente se importa com a sua vida, com as coisas que você faz no dia a dia. Quando Ele diz que vai te ensinar o caminho da justiça, Ele não vai te ensinar de forma macro, vai dizer assim, as grandes avenidas, não. Ele vai te dar os detalhes do caminho. Ele vai a cada passo. Ele vai dizer, não pise aqui, pise ali. Capítulo 5 de Isaías, mais uma vez, um profeta, como eu disse, contemporâneo de Miqueias. Verso de número 3 assim: julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia, a vinha é o povo de Deus, que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Meus irmãos, o nosso Deus não nos criou para uma vida qualquer. Ele não deu seu Filho na cruz para que crescêssemos nele e vivêssemos de qualquer maneira. Cada decisão nossa importa, cada palavra nossa importa, cada sentimento nosso importa, cada momento da nossa vida importa. Ele espera colher frutos bons.
Mais uma vez, se você perceber aqui em Isaías, esse texto que lemos, julgai-vos, peço. Outra vez Deus se coloca como um juiz e pede ao próprio povo que avalie a si mesmo. Nós precisamos reaprender o valor do autoexame. O autoexame sincero. Porque sempre que a gente avalia a si mesmo, ou que você avalia a si mesmo, há uma tendência em você ser muito complacente com seus erros. Como eu. Nós temos a tendência a diminuir os nossos erros, ou a minimizá-los, ou a justificá-los. A mecânica do autoexame bíblico é que nós temos que encarar quem nós somos de verdade. O apóstolo Paulo, orientando a igreja de Corinto a respeito da ceia, ele pede para que eles examinassem a si mesmos. Irmãos, o Senhor nos criou, nos trouxe a vida em Cristo Jesus. E o Senhor tem expectativas de que, através da igreja, o modo de vida pactual seja conhecido do mundo. Que as pessoas, no geral, vejam como o povo de Deus vive para Deus. Deus coloca você, então, filho de Deus, no meio dos ímpios. Na faculdade, no trabalho, no condomínio, na vizinhança, na feira, no supermercado, no açougue, na padaria, em tantos lugares no meio da sociedade ímpia, como luzeiros. E Deus tem uma expectativa que a sua vida seja esta vida pactual, planejada por Ele, segundo a lei, segundo o testemunho das Escrituras. Acontece que o povo de Deus não estava fazendo isso no tempo de Miqueias. Quando as outras nações olhavam para eles viam os mesmos pecados que viam na Babilônia, os mesmos pecados de idolatria que viam no Egito, a mesma barbárie que existia no meio das gentes que não conheciam a Deus. Deus não mudou. Deus continua esperando que o seu povo brilhe e mostre justiça. Que nós o representemos neste mundo. Nós somos muito falhos. Nós pecamos. Mas temos de ter a consciência, porque para um viver justo, precisamos admitir o fato de que Deus se importa. Ainda em Isaías capítulo 5, verso 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, mas ao contrário, eis aí quebrantamento da lei. Desejou que exercessem justiça, mas ao contrário, eles exploraram o fraco, e então havia na terra clamor. Também o profeta Miqueias, no capítulo 7, verso 1, diz assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão. Isso é Deus falando. Como os rabiscos da vindima. Não há cachos de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Quando eu olho para o meu povo, eu não vejo frutos. Voltando para o nosso texto. Povo meu, que te tenho feito? Povo meu,
com que foi que eu te enfadei? Por que nós estamos tão cansados de Deus? Por que estamos tão cansados de viver a justiça que Deus nos deu para viver? Povo meu, com que foi que eu te cansei? Que pergunta é essa que mostra a angústia do coração do nosso próprio Deus? Que foi que eu fiz? Meus irmãos, Deus então nos chama a termos memória. Deus nos chama a olhar para os benefícios que Ele faz, para as obras de redenção na nossa vida. Na verdade, Ele nos chama para olhar para Cristo, pelo menos uma vez mais. Porque a saída do Egito nada mais que a Páscoa. É o nosso Cristo. Eu te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão. Te remi. Eu te salvei. Você não merecia. Eu te busquei. Eu mudei a sua vida, eu falei de mim, eu falei da minha Páscoa. Eu te dei as minhas leis. Vocês se lembram dos propósitos de Balaque, o rei de Moabe? Queria destruir vocês, queria que eu amaldiçoasse vocês, queria que eu dizimasse vocês. Vocês lembram que Balaão não conseguiu amaldiçoá-los? Vocês lembram que eu tirei vocês da derrota de Sitim, mais de 24.000 pessoas, e fiz vocês entrarem na terra prometida? Meus irmãos, o nosso Deus chamou os montes para serem testemunhas, os firmes fundamentos da terra, essas expressões bíblicas, é que Deus está chamando a história para testemunhar contra o seu povo. Porque os firmes fundamentos da terra, os montes, os outeiros, estavam lá e viram a história. Deus tem testemunhas contra nós de quanto Ele nos fez e de quanto foi misericordioso e de quanto nós estamos cansados de Deus. O profeta Daniel tem um sentimento que eu compartilho. A nós só nos cabe o corar de vergonha. Meu querido irmão, tente atender o que diz o versículo 1. Levanta-te. Defende a tua causa. Você acha que está mais certo que Deus, então? Levanta-te. Defende a tua causa. Nós precisamos mesmo olhar para Deus e entender que Ele se importa. Por que que Deus está fazendo isso? Por que está colocando o povo contra a parede? Por que que o Senhor nos chama tanto a atenção a respeito da nossa vida? Porque Deus gosta de nos humilhar? Porque Deus tem prazer em mostrar os nossos pecados e nos expor às fraquezas? Não, é porque Deus nos ama. É porque Ele deseja que o seu povo reflita o seu caráter. O que é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida? Deus te dar um novo coração e fazer você uma pessoa nova. Para que você tenha esse viver justo, você precisa reconhecer que Deus se importa com cada minuto da sua vida, com cada atitude, cada pensamento, cada palavra, cada propósito. Deus te criou para propósitos muito maiores. E aquele povo não tinha entendido. E Deus chama aquele povo para essa controvérsia.
Seguindo adiante, o verso de número 6 tem uma mudança do texto. E a mudança do texto, que é a pintura de um julgamento, agora vem a defesa. E essa é uma defesa muito irônica. O próprio povo se apresenta como advogado de si mesmo. E eles começam dizendo o seguinte: eles usam a lei de Deus a seu benefício. Com que eu me apresentarei diante do Senhor? O Senhor está triste comigo? O Senhor não está contente comigo? Com que eu me apresentarei? Bom, vamos lá. Virei perante ele com holocaustos? Isso é o que está na lei. E eles faziam. Eu virei com bezerros de 1 ano? Está na lei. E eu faço. Aí eles tornam esse argumento e tomam esse argumento e vão para o absurdo. Olha lá o verso 7. Bom, mas parece que o Senhor não se agrada só do que o Senhor pediu lá na lei, né? Então vamos adiante. Já que isso é pouco, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros. Agradar-se ao Senhor de 10.000 ribeiros de azeite. Então o Senhor quer mais, o Senhor é insaciável. Já sei, o Senhor quer um sacrifício maior. Darei o meu primogênito. Celso, prepara o Mateus. Laila. Darei meu primogênito, o Senhor quer mais? Fruto do meu corpo. Meus irmãos, eles agiam assim com Deus. Eles achavam que estavam dando demais para Deus. Eles se achavam os super crentes, todos cheios de justiça. Textos bíblicos diziam que eles, como o texto de Amós, diz que eles entregavam os dízimos de 3 em 3 dias. Ganhava qualquer coisa na lavoura, dízimo. E eles achavam que, com isso, poderiam enganar a Deus. Um dos textos bíblicos que mais me impressionam pelo seu teor, poder exortativo, é aquela passagem do Sermão da Montanha, em que o Senhor Jesus Cristo diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus completa o pensamento e diz assim: muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Essa passagem, ela me impressiona, porque Jesus diz assim, que o resultado desta aparente vida de religiosidade intensa, o resultado não era o que eles esperavam, porque lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Se queremos um viver justo, nós precisamos admitir o fato de que não conseguiremos enganar Deus. Não será possível enganar Deus no final das contas. Não, Deus não vai se deixar enganar porque você anda de terno, bonitinho. Deus não se deixará enganar porque você diz glória, aleluia. Deus não se deixará enganar porque você vem na igreja ou porque você dá o seu dízimo. Deus quer vida santa. Retidão, irmãos. Retidão não é um teatro em que nós fazemos de conta que somos retos. Retidão é coração quebrantado. Pode não ser perfeição, porque não somos, mas retidão
É o desejo ardente de acertar. É o reconhecer os próprios erros. É o retomar a caminhada. É o abrir mão de si mesmo. É viver para Deus. Deus não vai se deixar enganar se você trouxer 10.000 ribeiros de azeite. Deus não se agrada apenas da aparência, porque Deus vê o coração. Há sempre alguém tentando argumentar com Deus, dizendo: Senhor, já estou fazendo bastante. O Senhor não se cansa de receber? Nós não estamos brincando. Nós estamos falando de vida. Nós não estamos falando de igreja. Nós estamos falando de Deus. E Ele se importa. E nós não podemos enganá-lo. Não procure refúgio nas aparências. Não adianta convencer o pastor. Não posso fazer nada por você. Não posso morrer na cruz. Como disse a própria Escritura, nem sei se eu me daria para morrer na cruz por você. Pode ser que pelo bom, pode ser que pelas minhas filhas, pela minha esposa, pode ser, diz a Escritura, que pelo bom alguém se aventure, mas o meu sangue é tão pecador quanto o teu. Eu não posso lhe conferir justiça. Não adianta me convencer. Não adianta convencer o seu pai de que você é reto. Ele também não pode morrer por você. Não adianta criar uma aparência para a família, para a sociedade. Ninguém pode morrer por você, senão Jesus. É para Ele que nós vivemos. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Deus não pode ser enganado. Deus vê o seu coração. O salmista Davi dizia assim: sonda o meu coração, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça. Um viver reto não tem nada a ver com o quanto fazemos para Deus. Um viver reto está ligado com a ideia de, para a glória de quem fazemos o que fazemos. É para de Deus? É para Deus que trabalhamos tanto? É para Deus que viemos à igreja? É para Deus que somos cristãos? Para a glória dele? Deus cuidou de nós a vida toda. A nossa história está nas mãos de Deus. E Ele não pode ser enganado. O último verso é um dos mais citados do Velho Testamento. Bom, para ser bem sincero, eu li um comentarista que dizia isto. Howard alguma coisa, não lembro o sobrenome dele. Mas, de fato, eu já ouvi citado esse texto muitas vezes. Ele me fez pensar em Isaías de novo. Abra lá em Isaías capítulo 1. Esses profetas estão tão próximos, historicamente, e a sua mensagem é tão próxima.
Eu vou explicar por que me fez lembrar esse texto de Isaías, que é 1 do 18 ao 20. Porque quando chega no final do julgamento, lá no verso 8 de Miqueias, né, estou misturando as estações, vou deixar você confuso. Estou usando dois textos agora. Quando chega no versículo 8 de Miqueias, nós não temos Deus descendo a lenha e falando assim, pronto, guilhotina. Não, naquele tempo não era guilhotina, né? Era morte por apedrejamento. Guilhotina veio depois com os franceses. Deus chega para aquele povo e mais uma vez declara para aquele povo o que eles deveriam fazer. Isaías a mesma coisa. No capítulo 1, Deus vem, vocês estão, é só lepra no corpo de vocês têm muitos pecados, vocês esqueceram de Deus, estão com as mãos cheias de sangue, nem quero ouvir os cânticos de vocês, quem vos ajuntou aqui para o ajuntamento solene, eu não requeri isso de vocês. Mas aí ele chega no verso 18 e diz assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. É tão clara a misericórdia de Deus por nós, o amor dele por nós, é tão explícito que Deus perdoa os nossos pecados. Pessoas que entregaram a vida a Deus têm sempre uma esperança de renovação. Voltando para Miqueias, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor requer de ti. Quero destacar duas coisas aqui. A primeira delas, ele te declarou, ó homem. Há um contraste aqui. Ele e nós. É ele quem declara o que é bom. É ele quem diz o que é justo. Você não pode criar suas próprias leis. Você tem que ouvir as deles. As leis dele. Não somos nós que comandamos Deus. É Deus quem comanda a vida do homem. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. É ele quem requer algo de ti. Estamos nos acostumando com uma religiosidade em que nós requeremos de Deus. Seja bom para comigo, Deus. Me abençoe, Deus. Me cure, Deus. Transforme a minha vida, Deus. Me dê emprego novo, Deus. Estamos nos acostumando a exigir, a determinar. Parece que nós é que somos deuses. Não me estranha a arrogância daquele povo em dizer para Deus, Deus está querendo o quê? Não me estranha, que é a mesma arrogância com que às vezes nós tratamos nosso Deus. Deus é o ponto de partida. Não se trata das nossas expectativas do que Deus deve ou pode fazer, mas das expectativas de Deus com a sua vida. O que Deus espera de você. É disso que se trata a Escritura. É disso que se trata a nossa ligação com Deus. É disso que se trata a nossa fé. É disso que a cruz fala. A cruz não fala do que eu espero receber. Porque a cruz é o pagamento. Deus compra a sua vida. É você quem é servo do Senhor. Comprado pelo preço do sangue. Nós não compramos Deus. Nós fomos comprados. É sempre assim que deve ser. E o que é que Deus espera de nós então? O que é que Ele declarou? Se você notar esse texto,
finalzinho, tem 3 coisas. E eu olho para essas 3 coisas aqui que ele pede de ti, e o que eu vejo nelas, a lei de Deus. As 2 primeiras têm a ver com amor ao próximo. O que ele declarou? Que nós pratiquemos a justiça. Aqueles homens que estavam roubando, explorando, tornando as pessoas mais pobres ainda, deveriam praticar a justiça. Isso é amor ao próximo. E o Senhor espera que nós sejamos justos em todas as coisas que fizermos. Nós não precisamos que ninguém fique pobre, que ninguém seja explorado, que o nosso Deus nos sustentará muito bem e cuidará de nós. E se nós virmos alguém passando necessidade, que amemos a misericórdia. Não era só não roubar, não era só não explorar, mas era também ser misericordioso, ajudar, estender a mão. Eu vejo aqui o amor ao próximo. E a última das expressões, eu vejo o amor a Deus, é o cumprimento da lei. E andes humildemente com o seu Deus. Não tem jeito de ser mais humilde no andar com Deus que o verdadeiro amor ao próximo. E não tem jeito de verdadeiramente amar ao próximo sem andar humildemente com Deus. E o que é andar humildemente com Deus? Eu me lembro de Enoque, eu me lembro de Noé, eu me lembro de Abraão. Anda na presença do Senhor. Entre tantas coisas, é viver para Deus, é dispor de tudo para a glória dEle. Ele é justo e nos dará tudo o que precisamos, não tenha medo. Andar humildemente com Deus é viver cada dia o que Ele der para viver, da melhor maneira possível, cumprindo a lei. Esse texto termina então com essa manifestação do amor de Deus, ao indicar mais uma vez o caminho. Um povo que pecava tanto, um povo que errava tanto, um povo que se desviava tanto, um povo que tinha causado frustração no coração de Deus. Com que te enfadei? Recebe uma chance, como nós todos os dias recebemos do Senhor. O que eu posso dizer para concluir? É um ato de amor. Deus nos coloca contra a parede para que reflitamos. Ele está propondo uma reavaliação, uma retomada do caminho da justiça na sua vida. Às vezes nós não gostamos, porque às vezes a disciplina, por algum momento, ela não é muito boa, dói, a gente fica meio revoltadinho. Quero ouvir Deus. Igual o menino birrento, sabe, dona Hilda? Bate o pé, não vou, não quero ouvir. Como um pai amoroso, Deus trabalha para você mudar. Isso é o que Ele está propondo. Promova na sua vida tudo o que é necessário para que você siga o padrão da justiça de Deus. Comece agora, não deixa para depois não. Vou ler essa parte aqui. Minha amada igreja, a declaração de amor.
tudo que eu gostaria de viver em Deus, tem como objetivo agradar o meu Deus. E mesmo que eu tenha falhado tanto, eu quero deixar um bom exemplo para as minhas filhas, para os meus netos que virão. E eu quero caminhar com vocês, ensinando e aprendendo o caminho da retidão. Lamento que de alguma maneira eu tenha falhado em fazer o que era necessário. Na verdade, nem sempre sei o que fazer para lhes convencer de que ouvir a palavra de Deus é tudo o que todos vocês precisam, e eu também. Mas eu vos exorto a ouvirem a palavra do Senhor, e esta noite participarem da ceia, com o coração pronto a ouvir a voz de Deus, e o desejo de fazer caminhos novos para os vossos pés. Caminhem comigo. Vamos juntos ao encontro de um modelo de vida conduzido pela justiça de Deus na sua palavra. Ajudem-me no propósito, não dificultem. Não posso viver para ninguém a vida cristã. E eu nem quereria, pois eu não tenho santidade para isso. Eu apenas desejo ensinar o que sei e aprender o que não sei, para ensinar ainda mais, para que todos andemos na estrada de justiça que o nosso Senhor desenhou para nós. Desenhou com o sangue de seu Filho. A minha oração: permita-me, Senhor, que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É tudo isso o que eu espero. É o desejo da minha alma de verdade. Eu não espero nada mais. Não quero glórias. Já fui menino, não sou mais. Não busco os elogios. Eu quero só poder viver para Deus. E viver isso com a minha família e com vocês. Nós vamos começar ano que vem, mais um ano juntos. Eu espero que Deus não tenha cansado vocês. Eu espero que vocês continuem. E aqueles que não caminharam até hoje, levantem-se e caminhem, trilhem essa estrada. Orem por mim, para que eu pregue e não venha cair na palavra, tropeçar na pedra de esquina, a pedra angular. Que Deus nos abençoe.